Olá, meu nome é Marina e estou aqui junto com meu amigo Paulo, que também é psicólogo, sou psicóloga, e hoje, a pedido especial da diretora do Instituto de Educação em Diabetes de Uberlândia, nós resolvemos fazer esse vídeo. E esse vídeo sensibilizou muito a gente, porque falar de pandemia nesses momentos que nós estamos vivendo é extremamente importante, ainda mais para um público que já convive com uma doença de base, né? O que muda para esse público também? E o que muda para as mães que têm crianças, que cuidam de crianças que têm uma doença de base. E a gente achou importante iniciar o vídeo falando sobre as mães, né? Sobre como as mães estão, né? O que muda para todo mundo e principalmente para esse papel. Convite, a gente agradece também a oportunidade de estar levando informação para todo mundo. Bom, eu acho que não só para essas mães, mas para todos nós, essa mudança de rotina ela é perceptível. E isso tem gerado um aumento da ansiedade, do estresse, porque essa situação ela nos coloca dentro de um ambiente que a gente não estava tão acostumado a ficar com frequência, que é o nosso próprio lar. É até contraditório, né? A nossa casa ela deveria ser o local que a gente mais permanece, mas como a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer outras coisas, acaba que ali é um espaço que a gente não está muito habituado a ficar o tempo todo. E enquanto espécie, nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, a gente não foi condicionado a ficar confinado. Então isso tem sido realmente uma variável que tem impactado todos nós. E como que essas mães estão lidando com essa nova rotina? Porque o trabalho dentro de casa ele já é extremamente demanda muito para essas mães, tem essa preocupação com os filhos também, porque considera-se, né, pessoas diabéticas dentro de um grupo de risco, e além do grupo de risco, desse fator que é extremamente importante a gente ter cuidado, tem a questão da alimentação também, porque quando a gente está dentro de casa, com a comida de forma acessível e numa condição de estresse, as chances da gente recorrer a essa estratégia, né, para aliviar até algumas emoções, ele é muito comum, né? Eu Sim. ali na minha casa, eu estou vendo um pacote de bolacha, eu estou ansioso e estou estressado, então automaticamente eu falo, poxa, eu vou comer aquilo ali. E quando eu como, me dá uma sensação que aquela ansiedade, aquele estresse diminuiu um pouquinho. Opa, então o que acontece quando eu tenho essa associação? Eu tenho uma tendência a reproduzir e a repetir esse tipo de comportamento. Porque no nosso cérebro, quando esse sistema de recompensa ele é ativado, a gente começa a produzir dopamina, serotonina, que são hormônios, neurotransmissores responsáveis pela regulação do humor, do prazer, da sensação de bem-estar. Então, quando eu começo a fazer essa associação, eu estava estressado, eu estava ansioso, eu fui lá e comi um doce, eu me senti melhor. Então, eu vou repetir aquele comportamento e esse sistema de recompensa ele vai sendo reforçado. Então, tratando-se de diabetes, eu não posso ficar me alimentando de forma disfuncional e de uma forma inadequada, porque eu tenho que tomar esse cuidado com a minha saúde. As mães, nesse momento, elas devem tomar muito cuidado para que elas também não entrem nesse sistema de estresse e ansiedade, porque eu acredito que todo mundo já está aflorado, né? Está à flor da pele. Sim. Eu falo um pouco sobre isso também. Mas, mamãe, é muito mais interessante você convidar o seu filho para um diálogo, explicar para ele o porquê que ele não pode estar fazendo aquilo. Eu acredito que a maioria de vocês já tem passado e tem recomendado os filhos e etc., porque, queira ou não, a dieta já é totalmente diferente. Então, senta com seu filho e com clareza explica o porquê que aquele comportamento ele pode ser prejudicial, acolha, fala para ele que você entende como que ele está se sentindo, que você também está se sentindo assim, a validação emocional ela é muito importante. Fala, olha, meu filho, eu entendo como que você está se sentindo, eu também não gostaria de estar nessa condição, mas a gente está aqui para enfrentar isso juntos, a gente pode passar juntos. Então, como que eu posso te ajudar? Qual que está sendo a sua principal dificuldade? Então, a Sim. partir do momento que eu dou a abertura para que o meu filho exponha quais são as necessidades emocionais dele, eu também vou extravasando o que é meu. Então, essa clareza nesse diálogo ela é muito importante. Então, no primeiro momento não se desespere, né? Substitua o pânico e aquela preocupação excessiva por mais diálogo, né?
Com relação à rotina para os menores, a gente fez uma pesquisa, e inclusive esse material pode ser disponibilizado para vocês, mas que é importante vocês colocarem uma rotina que é possível para eles de lazer, de estudo e de outras atividades, principalmente para te ajudar nas questões de casa. Então, quando for relacionado às rotinas de estudo, que o ambiente seja muito bem delimitado. Às vezes não vai ter um espaço na casa que a criança consiga fazer o que ela pretende fazer. Por exemplo, ali é o canto do estudo, dentro de um escritório. Então, pode ser na mesa, mas naquele momento de estudo, que você organize para que o foco esteja no estudo. Então, poucos estímulos, por exemplo, o lápis, a caneta e a tarefa, que é bem determinado que aquele tempo é o tempo do estudo. E lembrar do nosso primeiro quesito, né? A conversa. Quanto tempo a sua criança rende? Como você observa que ela trabalha? Esse momento é um momento muito importante para observar também como a criança funciona. Outra questão é que as atividades de lazer sejam também prazerosas para você. Então, qual música seus filhos gostam? É possível vocês dançarem ou cantarem essa música? Aí já faz o exercício físico e se diverte ao mesmo tempo. Útil ou agradável. Exatamente. O que é possível fazer em família? Será que tem como a criança ou adolescente colocar uma tarefa na rotina da casa de afazeres? O que ele consegue fazer? Ele consegue arrumar a cama, ele consegue ajudar a limpar o chão, ele consegue lavar a louça. O que é possível a família se organizar quanto isso também? E aí, mães, se der certo, vamos manter pós-pandemia, né? Essa rotina também. Se a gente tiver uma perspectiva, desculpa, Marina, mas se nós tivermos uma perspectiva do copo meio cheio, apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, dos nossos medos e dos nossos receios, talvez em séculos ou em décadas é a primeira oportunidade que a gente está tendo de voltar os nossos olhos para dentro de casa, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão do nosso lado, para os filhos também. Então, a gente deixa de viver o mundo externo para ficar recluso no mundo interno. Então, por que não fazer com que isso seja positivo? Para estabelecer vínculos com pessoas que são importantes ou para se reconectar, né, com quem a gente perdeu esse elo por conta de todas as atribuições, né, do dia a dia. A gente reclamava muito por falta de tempo com as pessoas que a gente amava. Então, agora a gente tem um pouquinho de tempo, né? Foi meio arbitrário, né? Foi compulsório o negócio, mas por que não a gente encarar isso como uma oportunidade de estar mais próximo e conhecer melhor quem a gente ama? Exatamente. E essas estratégias são todas embasadas no que é possível, no que vocês conseguem fazer. E quando a gente fala no que vocês conseguem fazer, a gente está falando de condições físicas, sociais e emocionais. Às vezes manter isso é difícil para mim emocionalmente e tá tudo bem, né? Mas vamos aproveitar esse momento conforme a gente consegue. Sim. E pensando sempre em nutrir essas condições básicas de como está a minha rotina biológica, minha rotina alimentar, a minha rotina emocional, e como eu consigo organizar a minha casa para ter uma rotina no estudo, na alimentação, no lazer. Então, a gente falou um pouco sobre a música, né? Que música a gente pode incluir? Será que existe um livro que vocês gostariam de ler juntos? Será que é possível, por exemplo, em crianças menores, ensinar as expressões da emoção, fazer disso um jogo e depois conversar sobre emoções? E também elogiar o que as crianças, os adolescentes conseguem fazer muito bem. Então, é o momento de vocês falarem sério e também de elogiarem, né, validarem os comportamentos que eles conseguem fazer. E outra coisa importante é respeitar o tempo também da criança e do adolescente. Então, no momento de lazer deles, seja jogando, é importante que eles tenham um relógio, que dia é hoje, quanto tempo ficou nessa atividade, para que eles consigam também ter uma noção de quanto tempo ele gasta em cada fazer da rotina deles. E caminhando para o fim, né? O Paulo falou um pouco sobre como nós podemos lidar com
as nossas emoções nesse tempo de pandemia, falou que esse momento por si só ele já é difícil e que uma das estratégias que as pessoas tendem a fazer relacionada ao comportamento alimentar para lidar com essa ansiedade, e em quem tem diabetes isso é pior, né, que a gente tem que ficar muito mais atento. E o convite nosso é que nós percebemos que os pais estão fazendo o que é possível, que eles dão conta, e tá tudo bem. E Uhum. enquanto profissionais, nós conversamos e achamos que o legal seria mostrar que é um barco que todos nós estamos sofrendo, que é um momento bem oportuno para falar sobre a nossa confiança, como nós estamos tendo uma oportunidade de olhar para dentro da nossa casa. E o que os estudos vêm mostrando é que nós precisamos de um propósito e precisamos de hábitos saudáveis nesse momento, tanto de questões físicas, tanto de questões emocionais. É o que a gente falou de aumentar a nossa imunidade, né, em todos os sentidos. Uhum. Bom, acredito que dentro da contingências dessas mães, já tem toda uma rede de apoio. Então, em caso de dúvidas, procure o seu médico de referência, ou o nutricionista, ou nutrólogo de referência. Tem nós também da área da psicologia, que a gente está sempre disposto a contribuir, tratando-se de saúde mental. Então, tem toda uma rede construída que vocês podem acessar para que esse momento seja mais leve. O que a gente deseja, na verdade, é que essas práticas de bons hábitos, elas se perpetuem para o resto da nossa vida, que esse momento ele só nos ensine a como viver melhor, né? Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que são extremamente aversivas, mas que depois ela tem um resultado muito legal em algumas mudanças de alguns padrões que a gente tinha que eram totalmente desadaptativos, né? Então, cuidar da saúde mental é extremamente importante nesse período de pandemia, mas os outros cuidados também são extremamente necessários e acredito que essa rede de apoio de vocês vai ser muito colaborativa, né, Marina? Sim, então contem com as pessoas, contem com vocês e podem contar com a gente também. Isso aí. Espero que a gente tenha contribuído. Um grande abraço e até a próxima. Até, pessoal! Tchau, tchau.